Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Professor Amin Seba e eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Volta e meia nos jornais, na internet, nos meios de comunicação, nós costumamos ouvir a palavra Estado, governo, o governo fez isso, o chefe de Estado fez aquilo outro. Aí eu pergunto, você sabe qual é a diferença entre Estado e governo? Você sabe qual é a diferença entre o chefe de Estado e o chefe de governo? Quem são essas pessoas? E o que eles fazem? Imagina uma casa, ok? Uma casa tem toda uma estrutura. Tem um alicerce, as paredes, o telhado, as janelas. E esta casa tem um dono, ok? Então, a estrutura da casa pode ser comparada ao que eu chamo de Estado. E o dono ao chefe de Estado. E vocês já vão entender o porquê. No entanto, esta mesma casa, por ser grande, tem um mordomo. E é o mordomo quem vai administrar essa casa. É o mordomo quem vai fazer as compras. É o mordomo quem vai fazer o pagamento dos funcionários. Portanto, ele que gerencia a casa. E ao gerenciar a casa, eu posso dizer que ele está exercendo nesse momento uma função análoga, parecida com a função de um governo. Portanto, o chefe de Estado é aquele que cuida da estrutura do Estado e o chefe de governo é quem realmente administra o Estado. Então vamos pensar aqui num contexto político mais dentro da nossa realidade. O Brasil é um Estado. É um país. E aqui eu me refiro ao Estado como um ente jurídico, que tem um território definido, tem uma soberania, tem um ordenamento jurídico. Ok? E é necessário que haja um controle de suas fronteiras, é necessário que haja um cuidado da estrutura básica do país. Ok? E este cuidado, esse controle de fronteiras é necessariamente está necessariamente sob responsabilidade do chefe de Estado. Então é necessário que haja alguém para ser o gestor do Estado. Aquela pessoa que vai cuidar das fronteiras, impedir invasões, celebrar relações internacionais, negociar com outros países questões da estrutura do próprio Estado. Percebe? E é necessário também que haja uma administração interna. Esta administração interna fica a cargo do chefe de governo, que é justamente o gestor disso. Então é o chefe de governo quem vai fazer a coleta de impostos, é o chefe de governo quem irá fazer a distribuição dos impostos, seja para as áreas de educação, saúde e até para a melhoria da infraestrutura local. O que nós temos aqui, trazendo agora para o nosso contexto atual, é uma situação muito interessante, porque nós somos uma república presidencialista e, nesse sentido, uma única pessoa exerce as duas funções. Então, o nosso presidente exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. O presidente dos Estados Unidos, a mesma coisa, igualmente é uma república presidencialista, exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo. E a função de chefe de Estado, por exemplo, a chefia das Forças Armadas, por exemplo, a concessão de ordens, das ordens brasileiras, a gestão da própria infraestrutura daquela casa que eu comentei no início, não é? E é essa mesma pessoa que também vai trabalhar com a coleta de impostos e a realização de políticas públicas para a melhoria da vida do cidadão. Agora, eu acho que você já deve ter ouvido falar em primeiro-ministro, não? Pois bem, o primeiro-ministro nada mais é do que o chefe de governo. No entanto, ele existe quando não se trata de uma república presidencialista, e sim quando se trata de um sistema parlamentarista de governo, seja uma república, seja uma monarquia. Portanto, no parlamentarismo existem duas pessoas distintas. Uma que é a pessoa que vai efetivamente gerenciar toda a estrutura do Estado em si, portanto, a estrutura das fronteiras, a segurança nacional, as relações internacionais. Afinal de contas, voltando ao exemplo da casa,
É o dono da casa quem abre a porta e convida o vizinho para o jantar. E uma outra pessoa que é chamado de primeiro-ministro, que irá exercer as funções de administração pública. É quem vai efetivamente coletar os impostos, é quem vai criar políticas públicas para a melhoria das condições sanitárias, das condições de saúde, educação, não é? E isso pode acontecer seja numa república, seja numa monarquia. E é interessante a gente perceber isso, porque existem repúblicas que são parlamentaristas e existem monarquias que são parlamentaristas. Nas repúblicas parlamentaristas, há a figura do presidente e também a figura do primeiro-ministro. Nas monarquias parlamentaristas, existe a figura de um monarca, que pode ser um rei, um imperador ou um príncipe, e também o primeiro-ministro, não é? Nesse sentido, nós temos uma divisão de poderes. E essa divisão de poderes, essa repartição, né, do poder do Estado é, por muitas vezes, interessante, porque ele traz um dinamismo muito maior. Nesse sentido, se o governo não está indo bem, é possível retirar o governo sem que haja prejuízo para o Estado, porque o chefe de Estado permanece. Seria o caso de demitir o mordomo, mas o dono da casa permanece ali até contratar um novo mordomo. E essa contratação efetivamente é feita por via de eleições. O primeiro-ministro é sempre eleito. No caso de uma república presidencialista, a única solução para essa questão seria o que nós já conhecemos como o impeachment. E o impeachment faz com que o país deixe de ter ao mesmo tempo um chefe de Estado e um chefe de governo e outro assuma as duas funções em seu lugar. Por vezes pode ser interessante e por vezes pode ser um pouco mais complicado, não é? Porque você não mantém a estrutura sólida do Estado. E é importante também a gente perceber o seguinte: não é porque necessariamente um país é presidencialista ou parlamentarista, seja uma república, seja uma monarquia, que necessariamente, repito, ele será democrático ou antidemocrático. O conceito de democracia não tem relação nenhuma direta com a forma e o sistema de governo. A forma de governo pode ser, as duas principais formas de governo são monarquia e república. E os dois sistemas principais de governo são o presidencialismo e o parlamentarismo. Hoje a maior parte das monarquias do mundo são parlamentaristas. Muitas repúblicas também são parlamentaristas e existem também muitas repúblicas que são presidencialistas. E existem também alguns países que mantém a monarquia absolutista, que é aquela em que o rei tem exatamente a mesma função do presidente numa república presidencialista, ou seja, ele exerce a função de Estado e a função de governo. É importante também a gente perceber o seguinte, pessoal, que em alguns momentos retirar o chefe de Estado e o chefe de governo do poder significa, por analogia, fazer com que o dono da casa venda a casa para outra pessoa. Outra pessoa passará a ser o dono da casa, né? Então, é bom a gente parar para refletir sobre isso e principalmente pensar que o conceito de democracia, repito, é um conceito distinto e ele será tratado no próximo vídeo. Fique ligado no canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Até lá!